Tem gente que parte da sua vida e leva um pedaço do seu chão. Você se pergunta o que fez de errado, onde deixou de ser suficiente e tenta entender por que, mesmo tendo dado tudo, ainda assim não foi escolhido. E essa é uma das dores mais silenciosas, a de permanecer onde nunca houve escolha verdadeira. Onde você lutou por dois, sonhou por dois e carregou nas costas um amor que nunca teve o mesmo peso do outro lado. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a honestidade possível. Perder quem nunca te escolheu de verdade não é uma perda, é o fim de uma ilusão. Por trás desse medo de perder, muitas vezes se esconde uma tentativa desesperada de manter vivo algo que já estava morto. Um apego ao que poderia ter sido, mas nunca foi. E é aí que a alma começa a adoecer, porque você passa a tentar se adaptar, se diminuir, se esconder. Tudo isso para caber no mundo de alguém que nunca fez esforço nenhum para te acolher de verdade. E por mais duro que pareça, essa dor vem para mostrar o quanto você tem se traído, o quanto tem aceitado migalhas emocionais, esperando que um dia isso vire um banquete de amor. Mas não vira, porque quem não te escolhe de verdade não está indeciso. Está apenas confortável demais com o seu esforço. Tem gente que gosta de ter alguém ali, não por amor, mas por controle, conveniência ou vaidade. Gosta de saber que, não importa o quanto te ignore, você sempre estará esperando. Gosta de te manter por perto como uma opção, mas nunca como prioridade. E o mais perigoso disso tudo é que quanto mais você aceita esse papel, mais se esquece do seu valor. Não é sobre perder essa pessoa, é sobre se reencontrar, porque lá no fundo você sabe, tem algo errado em implorar amor, em ter que convencer alguém a ficar. O amor de verdade não precisa de provas o tempo inteiro. Ele se mostra nos gestos, nas escolhas, na presença. Quem te escolhe não hesita. Quem te ama não te coloca em segundo plano. Você merece um amor que te veja, que te escolha, que te abrace nos dias bons e te acolha nos dias ruins. Um amor que não seja guerra, disputa, jogo. Um amor que seja casa. E casa não é onde você precisa andar na ponta dos pés com medo de desagradar. Casa é onde você pode respirar. Então, se hoje você está tentando entender por que perdeu alguém que nunca te deu certeza, talvez a resposta seja simples. Não era você quem devia ter ficado. Era o outro que não sabia o que tinha ao lado. E quando alguém não sabe reconhecer o valor do que tem, perde. Simples assim. A dor vai passar. Vai. Mas só se você permitir que ela cumpra o papel dela. Mostrar o que não serve mais. Mostrar que se humilhar por amor não é amor. Mostrar que estar sozinho é muito melhor do que estar mal acompanhado. Mostrar que perder uma ilusão é o primeiro passo para conquistar a sua liberdade emocional. E o medo de perder, muitas vezes, é só o reflexo do medo de ficar sozinho. Porque, no fundo, é solitário demais perceber que entregou o coração a quem nunca te segurou com cuidado. É assustador perceber que, na tentativa de ser amado, se abandonou. Mas esse medo não pode mais mandar na sua vida, porque viver com medo de perder o outro é o mesmo que viver perdendo a si mesmo todos os dias. Tem pessoas que só aparecem quando você está disponível demais e somem no instante em que você começa a se valorizar. Isso não é amor, isso é ego alheio alimentado pela sua dor. E quanto mais você insiste em segurar quem não quer ficar, mais se afasta da vida que realmente merece viver. Às vezes, o que dói não é o fim. É a constatação de que a relação nunca foi recíproca, que você se doou por inteiro e o outro nunca passou da superfície. E aceitar isso exige coragem. Coragem para olhar no espelho e reconhecer que está na hora de parar de lutar sozinho. Que está na hora de parar de dar explicações para quem nunca quis entender. Que está na hora de deixar ir quem nunca te segurou de verdade. E quando essa ficha cai, algo em você muda. Você deixa de correr atrás. Deixa de enviar mensagens longas que nunca são respondidas. Deixa de justificar o injustificável. Deixa de tentar arrancar flores de um solo que só te oferece pedras.
E aos poucos vai entendendo. O amor que vale é aquele que não exige que você se perca para ser aceito. O silêncio que o outro te deu não define quem você é. O desprezo, a indiferença, as promessas quebradas, nada disso diz sobre seu valor. Diz sobre as limitações emocionais de quem te machucou. Diz sobre a incapacidade do outro de amar com maturidade, com verdade, com presença. E você não precisa mais pagar esse preço. Perder quem não te escolheu não é fracasso. É livramento. É espaço aberto para o novo. Para alguém que te veja com os olhos certos, te ouça com o coração certo e te ame com a profundidade certa. E esse alguém pode, inclusive, começar com você. Porque, no fim, a escolha que mais importa é a sua. O amor que mais transforma é o que nasce do encontro com quem você é. E quando você escolhe a si mesmo, não há ausência que machuque mais do que a companhia errada. Valorize quem te valoriza. Respeite quem te respeita. E, acima de tudo, escolha estar onde existe verdade. Onde há reciprocidade. Onde o amor é ação e não só intenção. Não tenha medo de perder quem nunca te escolheu de verdade. Tenha medo, sim, de continuar tentando se encaixar em um lugar onde seu coração nunca foi bem-vindo. A vida não termina quando uma pessoa vai embora. Às vezes, ela começa. Nem sempre a ausência de escolha do outro é explícita. Muitas vezes, ela vem disfarçada de silêncio prolongado, de promessas que nunca se cumprem, de pequenos gestos que dizem: você não importa tanto assim, mesmo quando as palavras parecem suaves. Há relacionamentos que se sustentam não por amor, mas por conveniência, dependência emocional ou medo de estar só. E nessas relações, o amor vira um campo minado onde só um lado tenta não explodir. O mais cruel é que quem não te escolhe de verdade, muitas vezes, também não te libera. Mantém você preso num vai e vem, numa esperança que nunca se concretiza, num ciclo onde toda melhora dura pouco e todo carinho vira cobrança. É como se a pessoa dissesse, sem dizer: eu não quero estar ao seu lado por inteiro, mas também não quero te perder completamente. E aí você fica, em pedaços, tentando reconstruir o que nunca foi inteiro. Você merece mais do que alguém que vem e vai. Merece mais do que alguém que só te procura quando está carente, quando precisa de colo, quando o mundo dele desaba e você é o único lugar seguro. Mas segurança não é reciprocidade, e empatia não é amor. A pessoa pode até te admirar, gostar de estar com você, reconhecer suas qualidades. Mas se ela não te escolhe com presença, com constância, com verdade, tudo isso vira apenas uma desculpa bonita para te manter por perto, sem responsabilidade emocional. É preciso aprender a identificar quando você está sendo apenas a zona de conforto emocional de alguém. Quando o outro te busca não por quem você é, mas por quem você consegue ser por ele. Quando a sua presença só é valorizada enquanto for conveniente. Quando a sua ausência só incomoda porque quebra o costume e não o afeto. E é difícil reconhecer isso, porque existe em nós uma esperança infantil de que o outro vai mudar. Vai perceber o quanto você é especial. Vai voltar, arrependido, com os olhos cheios de verdade. Mas essa espera consome o melhor de você. E enquanto você espera, a vida passa. Seus dias vão se moldando à ausência, suas expectativas vão se curvando ao medo e seu coração vai se acostumando com pouco. Sair desse ciclo exige força, mas não uma força bruta. É uma força silenciosa, que nasce da compreensão de que o amor não é mendigado, que nasce do limite interno de quem já se cansou de estar em segundo plano, de quem entendeu que ser importante para alguém nunca deveria ser uma batalha. Olha bem para a sua história. Quantas vezes você já engoliu o choro para não parecer frágil? Quantas vezes já disse tudo bem quando não estava nada bem? Quantas vezes aceitou menos só para não perder completamente? Isso não é amor. Isso é sobrevivência emocional. E quando viver um amor se torna um esforço constante para não ser abandonado, algo está errado. Porque o amor, quando é real,
não cobra a sua paz. Ele a multiplica, ele a cultiva, ele a protege. E é por isso que perder quem nunca te escolheu, embora doa, também liberta. Porque essa perda não tira nada de você. Apenas revela o que já estava ausente. O comprometimento, o afeto, a escolha. A vida já é dura o suficiente para você ter que lutar dentro de casa ou dentro do coração de alguém. E não se engane, amar alguém que não te escolhe é um dos maiores venenos emocionais que existem. É como tentar se aquecer com uma fogueira que só solta fumaça. Você acaba sufocado. Você não foi feito para implorar presença, nem para merecer amor. Amor não é prêmio. Amor é reconhecimento mútuo. É escolha diária. E quem te ama de verdade não desaparece nos seus dias ruins. Não muda de humor quando você precisa de acolhimento. Não se esconde quando é hora de assumir responsabilidades afetivas. É hora de sair do papel de quem espera, de quem tenta, de quem se culpa. O que você fez foi amar. O erro não foi amar demais, mas insistir onde não havia retorno. E entender isso muda tudo. Muda sua postura. Muda o que você aceita. Muda até o que você deseja. Porque quando você se escolhe de verdade, o que antes parecia amor passa a ser visto como carência. O que antes parecia paixão vira apego. E o que antes parecia destino revela-se apenas como lição. As pessoas que não te escolhem de verdade muitas vezes não são más, mas são imaturas emocionalmente, ou limitadas, ou inconscientes. E você não pode mais justificar a sua dor com a falta de consciência dos outros. O seu coração não pode continuar sangrando por quem não tem estrutura para segurar amor. E não, isso não significa odiar, não significa guardar rancor. Significa simplesmente aceitar que há amores que não amadurecem e que insistir neles é perder a si mesmo aos poucos. O seu processo de cura começa no instante em que você diz: chega, eu quero mais e eu mereço mais. Se você tem chorado por alguém que não te escolhe, eu te entendo. Essa dor não é pequena, ela é profunda. Ela mexe com memórias, com crenças, com um sentimento de valor. Mas ela também é um portal, um divisor de águas, um momento decisivo onde você pode finalmente começar a se tratar com o mesmo carinho que deu ao outro. E quando isso acontece, a vida muda. Você começa a voltar para si, a se perguntar: o que eu quero de verdade? O que me faz bem? O que me faz crescer? Onde eu me sinto inteiro? E essas respostas são sementes. Sementes que, um dia, vão florescer num relacionamento onde não há dúvida, onde não há ausência, onde não há feridas disfarçadas de afeto. Não tenha medo de perder quem nunca te escolheu de verdade. Tenha medo de continuar perdendo tempo onde o amor nunca se firmou. Tenha medo de repetir os mesmos ciclos, esperando finais diferentes. Tenha medo de se abandonar tentando manter alguém que nunca te segurou com vontade. Amar é um risco, sempre será, mas o maior risco de todos é continuar escolhendo quem nunca te escolheu. Esse sim é um risco que você não pode mais correr. Sabe o que mais prende alguém em uma relação onde nunca foi verdadeiramente escolhido? Não é o amor, é a esperança. É o medo de olhar para trás e sentir que todo aquele esforço foi em vão. É o desejo de provar para si mesmo que não amou errado, que não apostou demais, que não se iludiu sozinho. E por isso tanta gente permanece onde só existe ausência. O que poucos têm coragem de admitir é que a esperança também pode ser uma forma de autossabotagem. A gente espera porque teme encarar o vazio que fica quando o outro parte. A gente espera porque é mais fácil sustentar uma fantasia do que olhar para a realidade nua. A de que estivemos sozinhos o tempo todo, mesmo acompanhados. E isso dói. Dói mais do que qualquer despedida. Só que enquanto você alimenta essa esperança, também alimenta a sua dor. É como se todas as manhãs fossem dedicadas a pensar no que poderia acontecer se o outro mudasse, se o outro percebesse, se o outro sentisse a sua falta. Mas o amor verdadeiro não se constrói em cima de suposições. Ele acontece agora. Ele escolhe agora.
Ele se manifesta agora. E quando isso não existe, o tempo não cura. O tempo apenas cansa. Quantas vezes, por medo de perder, você se calou diante do desrespeito? Quantas vezes se anulou, aceitou coisas que machucavam só para não causar conflito? Quantas vezes engoliu o orgulho, se colocou em segundo plano, na esperança de que isso fosse lido como prova de amor? Mas quem não te escolhe de verdade não está prestando atenção. Quem não te escolhe não está contando as vezes que você cedeu, nem os silêncios que você suportou, porque essa pessoa não vive na mesma frequência que você. Enquanto você constrói pontes, ela observa a distância. Enquanto você carrega, ela assiste. E enquanto você sofre, ela simplesmente segue. Há momentos na vida em que é preciso aceitar o fim com dignidade, não como fraqueza, mas como sabedoria, porque algumas histórias não precisam de mais um capítulo, precisam de um ponto final, um ponto que diga, eu entendi, e eu escolho parar por aqui. E não se trata de desistir do amor, trata-se de desistir do que está te destruindo. Porque quando você insiste em relações que não te escolhem, começa a se afastar de si mesmo, começa a desconfiar do seu valor, das suas intenções, da sua sensibilidade. E pior, começa a acreditar que talvez mereça esse pouco, que talvez amar demais tenha sido o erro, que talvez o problema tenha sido você, mas não foi. Amar com intensidade não é um defeito. Ser leal, disponível, verdadeiro, isso nunca será um erro. O erro foi entregar tudo isso a quem não sabia o que fazer com tanto, a quem só sabia receber, mas nunca retribuir, a quem achava bonito ser amado, mas nunca teve coragem de amar de volta. E essa é uma ferida que o tempo sozinho não cura. O que cura é o despertar. É quando você, em meio às ruínas, entende que precisa reconstruir a si mesmo, que precisa aprender a ser casa para si antes de querer habitar o coração de outro alguém. É difícil? Muito. Dói. Dói mais do que palavras conseguem descrever. Mas a dor que liberta sempre vale mais do que o conforto que aprisiona. A dor de sair de um lugar onde não há escolha é a dor da retirada, é a dor do luto, mas também é a dor do recomeço. E todo recomeço carrega em si uma promessa, a de que, desta vez, você não aceitará menos do que merece. O mundo está cheio de amores mornos, relacionamentos rasos, vínculos baseados em carência. Mas o que cura de verdade é o encontro profundo. O encontro de dois seres inteiros que não precisam se completar, mas se transbordam. E esse tipo de amor começa quando você deixa de insistir onde não há solo fértil. Não tenha medo de fechar portas que levam ao mesmo vazio de sempre. Não tenha medo de perder quem nunca te estendeu a mão nos momentos difíceis. Não tenha medo de se afastar de quem só se aproximava quando precisava. A vida exige coragem, e essa coragem começa quando você diz basta, sem raiva, sem culpa, mas com amor próprio. Amor não é sobre se sacrificar até sangrar. Amor é sobre crescer junto. É sobre ser melhor ao lado de alguém. É sobre olhar nos olhos e saber: aqui eu posso ser quem sou. Aqui eu sou escolhido e não tolerado. Aqui eu sou valorizado e não apenas aceito por conveniência. E se você ainda carrega dentro de si o medo de estar só, saiba, estar só não é o pior dos destinos. O pior é estar acompanhado da solidão. O pior é compartilhar a vida com alguém que não compartilha da sua alma. O pior é ser presença onde só existe ausência. E isso sim, fere mais do que qualquer silêncio. Tem gente que vai embora e você sente paz. E isso diz muito. Diz que você já carregava peso demais. Diz que a sua essência já sabia que aquele lugar não era para você. Diz que por mais que seu coração quisesse ficar, sua alma já estava de partida há muito tempo. E essa partida silenciosa é o primeiro passo para o verdadeiro reencontro, o reencontro consigo. E nesse processo, não se apresse. Há um tempo necessário para o luto, um tempo de recolhimento, de olhar para dentro, de reavaliar escolhas
de cuidar das feridas. Mas esse tempo não será eterno, porque dentro de você existe algo mais forte do que qualquer dor: a sua capacidade de renascer. Renascer com mais consciência, com mais clareza, com mais firmeza sobre o que aceitar e o que não aceitar mais. E quando esse novo você se ergue, o mundo também muda. As pessoas que antes te usavam se afastam, as que te respeitam se aproximam, e aos poucos, tudo volta a encontrar o seu lugar. Não se culpe por ter amado errado. Todo mundo já amou errado alguma vez. O importante agora é amar certo. E o amor certo começa quando ele não precisa ser mendigado, quando ele flui, quando ele respeita, quando ele soma. Não tenha medo de perder quem nunca te escolheu. Tenha medo de continuar a se escolher por último. Uma das experiências mais transformadoras da vida é compreender que o amor verdadeiro não machuca, não diminui, não silencia. O amor verdadeiro, mesmo quando não é para sempre, deixa marcas de crescimento e não feridas abertas. E essa clareza só chega quando temos coragem de parar de idealizar quem nos negligenciou. Muitas vezes, o que nos prende não é o que a pessoa foi, mas o que gostaríamos que ela tivesse sido. O que nos dói não é o fim do que houve, mas o fim do que nunca chegou a acontecer. A gente sofre mais pelo que sonhou do que pelo que viveu. E é aí que mora o perigo. Você passa a viver de projeções, tentando resgatar algo que só existia dentro de você. Mas a realidade insiste em mostrar o que você tem evitado ver. E toda vez que o outro não aparece, não liga, não se importa, não acolhe, é mais uma oportunidade de enxergar. Ele nunca esteve de fato presente. O seu sentimento era legítimo, mas a reciprocidade era uma miragem. E viver de miragens é uma forma sutil de abandono. Quem te escolhe de verdade não precisa ser perfeito, mas precisa ser inteiro. Precisa estar disposto. Precisa, no mínimo, estar ali. E estar ali não é apenas responder mensagens ou aparecer de vez em quando. Estar ali é presença emocional. É se importar com o que você sente. É fazer você se sentir seguro, ouvido, incluído. Quando isso falta, por mais que existam palavras bonitas, promessas ou lembranças boas, o corpo sente o abandono. E o coração, por mais que resista, começa a adoecer. É por isso que tanta gente hoje vive cansada emocionalmente, exausta de tentar, de sustentar relações unilaterais, de fazer papel de forte, de madura, de compreensiva. Mas ninguém aguenta amar por dois a vida inteira. Uma hora o corpo grita, a mente trava, a alma chora. E não adianta dizer que é forte. Ser forte não significa suportar tudo. Ser forte também é saber parar. É dizer, isso me machuca e não aceito mais. É dar um basta antes que a dor se torne rotina. Antes que a falta do outro se torne a sua identidade. Porque chega uma hora em que a ficha cai. Você olha para tudo o que fez, tudo o que segurou, tudo o que engoliu e se pergunta, por quê? E a resposta nem sempre vem fácil. Porque não é sobre culpa, é sobre aprendizado. Você precisava viver aquilo para entender quem é, para entender o que não quer mais, para aprender a se respeitar num nível mais profundo. E se respeitar é também deixar ir. Mesmo que ainda ame, mesmo que ainda sinta falta, mesmo que, lá no fundo, ainda quisesse um final diferente. O amor próprio começa quando você entende que não pode depender da escolha de alguém para se sentir digno de amor. Quantas vezes você já se pegou pensando, se ele me escolhesse, eu seria mais feliz? Se ela me enxergasse de verdade, eu teria mais paz? Se ele mudasse, eu ficaria bem? Essas frases são armadilhas, porque colocam sua cura na mão de quem te feriu. E isso é uma prisão emocional. A liberdade começa quando você para de esperar que o outro mude, que o outro peça desculpas, que o outro reconheça o que perdeu, porque talvez ele nunca mude, talvez nunca peça perdão, talvez nem entenda a dor que causou. E você vai esperar até quando? É hora de se tirar dessa espera, de parar de vigiar redes sociais, de rever conversas antigas,
de manter aquele número salvo por precaução emocional. Isso tudo são formas inconscientes de manter vivo um laço que já morreu. E o luto só começa de verdade quando você se permite soltar. Soltar sem rancor. Soltar sem precisar entender tudo. Soltar apenas porque finalmente entendeu que não precisa mais carregar o que não te alimenta. É assustador no começo. Dá um vazio. Dá uma sensação de que algo em você está morrendo. E de fato está. Está morrendo o personagem que aceitava migalhas. Está morrendo a parte que achava que precisava se provar para ser amada. Está morrendo a ilusão de que você só seria feliz se fosse escolhido por alguém específico. Mas enquanto essa parte morre, outra começa a nascer. Nasce a sua inteireza. Nasce o olhar mais claro sobre si. Nasce o respeito que você não negociará mais. Nasce o silêncio que cura, ao invés do que machuca. E esse renascimento não é barulhento. Ele é sutil. Vem aos poucos. Vem quando você começa a se priorizar sem culpa. Quando começa a dizer não sem se justificar. Quando se olha no espelho e sente menos vergonha, menos pressa, menos desespero. O amor que você tanto buscava começa, enfim, a morar em você. E com o tempo, algo bonito acontece. Você para de se perguntar por que o outro não te escolheu e começa a se perguntar por que você insistiu tanto. Não com raiva, mas com consciência. Porque o que ontem parecia amor, hoje você vê como carência. O que ontem parecia promessa, hoje você entende como desculpa. O que ontem era dor, hoje vira história. E você segue, sem querer voltar, sem desejar retomar. Porque agora você entendeu. O que ficou para trás não te cabe mais. E o que vem pela frente só virá quando você estiver pronto para receber. E ninguém está pronto quando ainda está preso ao passado. Seja gentil consigo nesse processo. Haverá recaídas, haverá dias de saudade, haverá momentos em que o coração vai te enganar, dizendo que dessa vez seria diferente. Mas você já sabe a resposta. E saber a resposta, mesmo com dor, é melhor do que viver de dúvida. A vida recompensa a coragem. E a coragem de seguir em frente é uma das maiores que alguém pode ter. Porque exige abrir mão do conhecido. Exige caminhar com o peito aberto, mesmo com o vento da dor ainda soprando forte. Mas também abre espaço para o novo, para o real, para o leve. Não tenha medo de perder quem nunca te escolheu. Tema sim continuar esperando ser visto por quem olha, mas não enxerga. Por quem escuta, mas não ouve. Por quem diz que ama, mas não permanece. Você é maior do que isso. Merece mais do que isso. E esse mais começa quando você diz: eu escolho a mim. Chega um momento em que não é mais sobre a outra pessoa. Não é mais sobre o que ela fez, deixou de fazer, prometeu ou traiu. É sobre você, sobre o que essa história revelou, sobre o quanto você precisou se perder para entender que merecia muito mais. E quando esse momento chega, algo muda silenciosamente dentro de você. É como se as respostas que antes buscava desesperadamente lá fora, agora se apresentassem com calma, por dentro. A dor já não grita, o silêncio já não assusta, porque o vazio deixado por quem não te escolheu já não se impõe como tragédia, mas como oportunidade. A oportunidade de se ver sem interferências, de se amar sem depender de aprovação, de se respeitar sem precisar que alguém valide sua importância. Sim, você queria ter sido escolhido. Sim, teria sido bonito se aquele amor tivesse florescido. Mas agora você entende. Alguns sentimentos são sementes lançadas em terreno infértil. Não brotam, não crescem, e não é culpa da semente. É o solo que não estava pronto. Aceitar isso é duro, mas necessário. Porque enquanto você tenta fazer crescer onde já apodreceu, deixa de ver os jardins internos que ainda podem florescer. E talvez, por muito tempo, você tenha regado o outro, cuidando dos sentimentos dele, alimentando as emoções dele, ouvindo suas dores,
Mas quem regava você? Talvez nesse relacionamento você tenha sido psicólogo, cuidador, conselheiro, companheiro, tudo menos amado. Porque por mais que existissem momentos bons, eles não compensavam o abandono emocional diário. E ninguém merece viver de migalhas sentimentais. Ninguém merece chamar de lar um lugar que dói. É por isso que, agora, a escolha mais importante é a sua. Não é sobre ser escolhido, é sobre se escolher. É sobre se levantar mesmo com o coração remendado e dizer: a partir de hoje, não mendigo mais amor, não imploro mais atenção, não corro atrás de quem não olha para trás. Não se trata de orgulho, trata-se de respeito, de dignidade, de perceber que não importa o quanto você ame alguém, se esse amor não volta, ele não te alimenta, te consome. E o amor que consome, que exige esforço constante, que te cobra sempre mais, sem nunca te devolver o básico. Esse não é o amor que você merece. Você merece aquele amor simples, mas profundo, que não precisa de provas diárias, porque se sustenta na verdade, que não some quando as coisas ficam difíceis, que não se confunde com jogos emocionais. Um amor onde você pode descansar e não se explicar o tempo todo. Mas esse amor só chega quando você para de insistir onde já foi descartado. Ele só se aproxima quando você abre mão das pequenas esperanças que só prolongam sua dor. Porque o verdadeiro amor não entra onde ainda existe apego ao que já passou. É necessário abrir espaço nos pensamentos, nos sentimentos, nos hábitos. Porque enquanto você ainda vive sob o efeito da falta, tudo que atrai é ausência. A vida respeita suas prioridades. E se você insiste em colocar no centro alguém que nunca te colocou nem na borda, ela entende que é ali que você quer permanecer. Mas você não quer. Você quer respirar aliviado. Você quer ser olhado com profundidade. Você quer alguém que fique sem precisar que você peça. Você quer finalmente ser lembrado não só quando faz falta, mas também quando está presente. E isso tudo começa quando você fecha a última porta que ainda liga você a quem te machucou. Bloqueie se for preciso. Suma se necessário. Se afaste de tudo que te puxa de volta para uma história que já te provou que não muda. Não espere pela recaída do outro, nem pelo arrependimento tardio. Quem só te vê quando te perde, não te viu de verdade. Apenas perdeu o conforto da sua presença constante. E a sua presença tem valor. Seu carinho, sua escuta, sua entrega. Tudo isso é precioso demais para ser desperdiçado com quem só sabe pegar e nunca retribuir. Não aceite mais ser o alívio momentâneo de quem vive em conflito. Não aceite ser a distração emocional de alguém que não tem coragem de mergulhar de verdade em você. Chegou a hora de se blindar, de olhar para si como se olha para alguém que se ama, de colocar limites, dizer não, cortar ciclos, deixar claro para o universo: aqui não mais. Aqui não se trata como opção. Aqui não se oferece tudo para receber migalhas. Aqui não se implora por amor. E aos poucos o mundo responde. As dores diminuem, as memórias perdem força, a saudade não vira mais prisão. E o coração que antes doía só de lembrar, começa a bater no ritmo da paz. Aquela paz que não depende de ninguém, porque nasce de dentro. Paz de quem aprendeu que perder alguém que nunca te escolheu não é o fim. É o início de uma nova vida. Uma vida mais leve, mais sua, mais honesta com os seus sentimentos. Uma vida em que você não precisa mais se curvar para ser aceito. Em que sua vulnerabilidade não é fraqueza, mas ponte para conexões reais. Uma vida onde amar deixa de ser sofrimento e passa a ser troca, presença, calor. E sim, alguém vai chegar. Não porque você precisa, mas porque você já não aceita menos. E quem está inteiro só aceita o que soma. Mas antes disso, há algo ainda mais importante. Que você esteja por inteiro consigo. Que aprenda a se acolher nas noites silenciosas. Que consiga sorrir para o espelho mesmo com os olhos cansados. Que entenda que a ausência de alguém
não é um buraco, mas espaço. E espaço é coisa sagrada. Porque espaço livre é possibilidade. Não tenha medo de perder quem nunca te escolheu. Tenha medo de se perder tentando ser quem não é. De se encolher para caber. De se apagar para agradar. De continuar esperando um "eu te amo" que nunca virá, quando na verdade quem mais precisa ouvir essas palavras é você, de si mesmo. Você sobreviveu. Isso já diz muito. Mas agora não basta sobreviver. Agora é hora de viver. E viver começa com uma escolha simples, mas poderosa. Eu não aceito menos. Nem de ninguém, nem de mim mesmo.